Muito bem-vindos a mais uma conversa de travesseiro. E hoje nós temos um tema maravilhoso. Eu amo falar sobre isso. Amnésia pélvica. Por que eu adoro falar sobre a amnésia pélvica? Porque ninguém sabe, ninguém conhece e esse é um grande vilão invisível do seu prazer. O que é amnésia pélvica, né? Então, eu vou explicar fazendo algumas perguntas para vocês. Porque nós estamos vivendo numa sociedade que está tão desconectada do próprio corpo. E se está desconectada do corpo, imagina, então, da pelve e dos genitais. Então, é assim algo que é imensurável, é uma pandemia invisível. Tá meio batido falar de pandemia, né, depois da Covid. Mas, gente, agora, o que eu tô falando é algo muito sério que médicos, sexólogos, enfim, todas as pessoas, mesmo o tantra, os terapeutas que trabalham, não se dão conta do que está acontecendo. Por quê? Porque a maior parte de nós, e eu estou falando sobre médicos, terapeutas, sexólogos, todas as pessoas que trabalham com a sexualidade, com o prazer sexual, estão perdendo esse ponto. E se você está perdendo esse ponto, você perdeu tudo. Por quê? Porque você vai precisar de muita intensidade para sentir muito pouco. É o que eu tô há anos e anos e anos falando. Só que hoje eu vou explicar algo. A gente vai um pouco mais profundo e você vai entender. Antes disso, eu quero fazer umas perguntas para você e eu gostaria que você anotasse aí do lado, tá? Anotasse, ou na cabeça, ou num papel, se você tem papel e caneta aí do lado. Primeira pergunta. Como está a sua vitalidade? Você se sente cheio de energia, vibrante? Uau, tô pronto. De manhã cedo eu acordo renovado, cheio de vitalidade? Ou está sempre reclamando que está com baixa energia, está cansado, não consegue colocar o foco no seu trabalho ou se concentrar em um livro? Tudo isso tem a ver com a pelve. Bom, outra pergunta, um pouco mais picante agora. Quando você está no sexo, ou o sexo seja com o parceiro, com a parceira, ou com você mesmo, porque também é sexo. As pessoas acham que masturbação não é sexo, mas masturbação é sexo com a gente mesmo, é fazer amor com a gente. Quando você está numa relação, numa situação íntima, você está fantasiando? Você precisa de fantasia para se excitar ou chegar ao orgasmo, ao clímax. Você está ali com o seu parceiro, com a sua parceira, curtindo aqueles momentos, aquele momento maravilhoso. E na hora, para você conseguir chegar lá, você precisa fantasiar? Senão você não consegue chegar. Você precisa de usar pornografia para se excitar ou fantasia. Pornografia ou fantasia para se excitar. Você anda muito ansioso, muito ansiosa, tenso ou tensa no seu dia a dia. Uma última pergunta. Quando você lembra de uma relação que você teve, de uma relação íntima, sexual de preferência, às vezes eu tenho que me cuidar aqui com as palavras que eu uso para não cair de repente, não ser cortada, banida, né? Então, quando você pensa, quando você se lembra de uma relação sexual muito boa, muito maravilhosa, você se lembra do parceiro, da situação
e das sensações, ou você só consegue se lembrar do parceiro e da situação, mas você não consegue se lembrar das sensações que você teve? Ok? Agora eu gostaria que você olhasse para essas respostas que você colocou aí. Então, estas respostas, se você respondeu sim, eu tô com baixa vitalidade, ou respondeu sim, eu preciso de fantasia ou de pornografia para conseguir me excitar ou chegar lá, ou se você respondeu sim, eu me lembro da relação sexual, me lembro do parceiro, me lembro da situação, mas não me lembro das sensações. Isso está mostrando que você tem um alto nível de amnésia pélvica. Altíssimo nível de amnésia pélvica. Então, a amnésia pélvica é a nossa incapacidade de sentirmos as sensações de prazer ou os estímulos eróticos nos genitais. Tem um sufi, um mestre sufi que eu gosto muito, é Almaz. Ele tem um livro maravilhoso, tem vários, mas o que eu li e que acho maravilhoso é Coração de Diamante. Coração de Diamante. Esse livro, ele fala sobre o buraco genital. Ele retrata como um espaço vazio, escuro, que você não sente. Eu acho que não é só vazio, escuro que não sente, mas às vezes é quando você sente como um bloco, sabe? Como ou que ele não está ali, ou que está pesado, tenso, duro. Que você não consegue, é como se fosse uma carga ali. E quando alguém, principalmente para nós mulheres, se a gente se toca, ou o parceiro se toca, a gente não consegue perceber as sensações mais sutis, mas simplesmente algo como se fosse algo, um bloco mesmo inteiro, né? E que precisa de sensações, de estímulos intensos para se sentir. Então, isso é amnésia pélvica. E é interessante porque a amnésia tem a ver com não lembrar. E essa amnésia de não lembrar, nós não percebemos. Nós temos pouquíssimo conhecimento, a gente só percebe quando ultrapassa. Quando a gente começa a sentir, daí a gente pensa o seguinte: nossa, como eu não sentia e não sabia. Eu não sentia, enquanto você não sente, você não sabe que você não sente. Por isso que é invisível, por isso que é tão complicado, por isso que ninguém conhece, ninguém fala. Não existe nenhum diagnóstico, não se faz diagnóstico sobre amnésia pélvica. Como é que vai fazer diagnóstico como algo que as pessoas não conhecem, não é mesmo? Então, olha só, por isso que não é tratado. Daí o que acontece? As pessoas vão no médico com tensão na pelve, ou com problema no ciático, ou com cistite, ou com isso, ou com aquilo, ou não consegue ter um orgasmo. Você vai no médico, procura o médico, o ginecologista, o fisioterapeuta. Nem os fisioterapeutas pélvicos sabem o que eu tô falando para vocês aqui. Raríssimos, raríssimos, raríssimos. Isso que eu tô trazendo é do Sexological Bodywork, com alguns conhecimentos extras que eu inseri. Então, vamos lá, né? Por isso que não é diagnosticado e muito menos tratado. Eu vou falar para vocês hoje, eu vou passar, sim, uma forma de você, de uma terapia, digamos, para esse problema, ok? Então, vai ficando aqui comigo, vai convidando, vai compartilhando, porque eu vou passar, sim, o que eu faço com os meus clientes, que eu ensino para os meus alunos, na formação, que acontece uma vez por ano, eu vou ensinar para vocês aqui, tá? Então fica aqui comigo que vai ser muito importante essa live hoje para a sua vida pessoal. Fechou? Então, continuando.
Essa falta de sensação física, quando você entra no sexo, você precisa de estímulos muito intensos. Então daí vem a indústria do sexo, vem os sexólogos, tudo isso, falando para você usar vibrador, para vocês usar fantasia, ler livros, pensar em algo excitante ou usar a pornografia. O que eles estão fazendo contigo? Mesmo que a intenção seja maravilhosa, o que eles estão fazendo contigo? Estão te distanciando ainda mais do seu corpo, do seu prazer, do que é real para você. Então, essa amnésia pélvica, ela começa desde que nós somos muito pequenos. Ela é cultural e transgeracional. É cultural e transgeracional. Por quê? Há muitos e muitos anos, milhares de anos talvez, as pessoas estão desconectadas e sentem vergonha, e sentem medo, e sentem insegurança. Então, por exemplo, quando você é criança, quando você é pequeno, provavelmente quando está se tocando, por exemplo, e tem algum adulto perto, o adulto vai se sentir incomodado, não sabe o que fazer contigo. Começa a te distrair, a levar a sua atenção para cá, para lá, mostrar o passarinho, mostrar, olha a televisão, agora o celular, pior ainda, né? Ou então, né, fala, tira a mão daí, é sujo, vai se machucar. Enfim, começa a trazer para você a sensação de que tocar no seu corpo, sentir prazer no seu corpo, tem algo errado. Então você começa a se distanciar das sensações de prazer. Como acontece quando você é muito pequeno ainda, você cresce com esse distanciamento. Se você nunca sentiu realmente o sabor, faz de conta de uma fruta, por exemplo, de um saputi, que eu amo saputi. Hoje em dia eu posso falar que eu amo saputi, mas eu não conhecia saputi. Eu conheci depois de adulta, que eu fui pro Nordeste conhecer a fruta. Eu não podia falar que eu adorava saputi, que eu gostava, porque eu não sabia, eu nunca tinha sentido. A mesma coisa a amnésia pélvica. Você não sabe quanto de prazer que você não sente. Olha só que doido. Você não sabe quanto de prazer que você não sente. Por quê? Você nunca sentiu todo o prazer que você pode sentir. Você pode falar para mim, comigo não, Paula, comigo isso não acontece. Eu sinto muito, muito prazer. Eu vou te afirmar, eu também falava isso. Até que eu conheci o Sexological Bodywork, eu também falava isso. Eu já estava no Tantra há uns 2 anos, não muitos anos, 1 ano e meio, 2 anos, mas eu recebia muita massagem tântrica. Quando eu comecei no Tantra, eu percebi, nossa, como eu não sei sentir prazer. Mas quando eu fui para o meu treinamento em Sexological Bodywork, eu vi quantas camadas de vergonha e de inseguranças e de medos que ainda me separavam do meu corpo. Falei, nossa, eu sentia, sei lá, 40% do prazer que eu poderia sentir. Hoje eu vejo que ainda eu estou desenvolvendo a minha capacidade de sentir prazer. A cada dia, a cada momento. Então, essa baixa sensibilidade você não percebe, porque você não sabe o quanto que você pode sentir. E não sabe o que é sentir 60%, 70%, 80%. Então, o que acontece? Outra coisa muito comum, homens prestem atenção nisso, mulheres também, muito comum que gera tensão pélvica. A tensão pélvica é um dos grandes causadores também, não só a vergonha que a gente falou,
traumas, emoções, mas a tensão pélvica é um dos grandes causadores da amnésia pélvica, da amnésia sensório-motora, que se chama, né? Ou senso pélvico sensorial. Então, quando você inconscientemente está protegendo seus genitais, por exemplo, ou os homens vão para o futebol, você vê os jogadores na frente do gol, todo protegendo os genitais, né? As mulheres também, volta e meia, estão se protegendo, os seios e os genitais, os seios, olha só, você... Voltando, desculpa, eu tô com meu despertador aqui. Então, olha o que acontece. Dá para ver fisicamente as mulheres quando se protegem, né? Levou um susto, protegeu os seios e a sua ionia, seus genitais. Aqui você vê a tensão que gera no ombro, nos ombros, e o fechamento emocional que acontece, não é mesmo? Na pelve é a mesma coisa. Só que aqui você consegue soltar e enfim, se sentir. E até vai por uma massagem, recebe uma massagem. Agora, na pelve, a gente mantém aquela tensão. E essa tensão pélvica, ela não fica a nível consciente. Ela se aloja, para nós mulheres, tanto na vagina quanto no ânus. Nos homens, é mais no ânus. Só que essa tensão anal, que no caso das mulheres é anal e vaginal, dificultam e diminuem o prazer, porque não permite entrar sangue. Tem mais dificuldade o sangue de fluir para os genitais e é necessário o sangue para sentir. Quanto mais flui o sangue pelos genitais, mais irrigado que fica, mais sensível, mais prazer. A potência da ereção, tanto do homem quanto da mulher, muda, sim. Nós mulheres também temos a ereção, não só do clitóris, mas internamente na nossa vagina. Então, toda a nossa estrutura também é tecido erétil. Então, veja, para os homens fica visível, daí a potência da ereção cai. Diminui o prazer e a potência da ereção cai. Mas os homens, quanto ao prazer, como o pênis é para fora, eles têm um problema que outro dia eu vou falar específico para os homens, né? Que é principalmente com a masturbação, usando a pornografia, que eles começam a pressionar muito o pênis e isso vai diminuindo a sensibilidade nas terminações nervosas, principalmente a maior parte está ali no freno, né? Onde fica a glande, onde fecha ali o cogumelozinho, né? Então ali é o frênulo e a maior parte das terminações nervosas do homem estão ali. Quando ele segura muito forte o pênis, porque está fantasiando, porque está assistindo pornografia para se excitar, para chegar no orgasmo, ele está diminuindo a sensibilidade, gerando tensão pélvica. E isso vai causando a amnésia sensório-motora da pelve. Nós mulheres é mais complicado. Por que é mais complicado? Porque essa tensão não fica só no ânus. Fica no ânus e na vagina. E nós não conseguimos ver a nossa vagina internamente, a não ser quando a gente pega um espéculo ou quando a gente vai na médica e a médica tem aqueles videozinhos, acho uma graça, eu adoro isso quando elas colocam um vídeo e nos mostram internamente a nossa vagina. Então, quanto mais profundo na vagina, menos consciente, já tem a tendência é ter, onde não tem consciência, não tem tanta sensibilidade também. Então, inclusive os médicos e fisioterapeutas dizem, não, o colo do útero não tem sensibilidade, sendo que é a região na vagina com maior número de terminações nervosas dentro da vagina, eu tô falando, porque o maior número mesmo é no clitóris, né, na glande do clitóris. Mas a glande do clitóris, olha só, daqui a pouco eu volto para a glande do clitóris, deixa eu terminar aqui com a vagina, né? Lá no fundo da vagina, né, próximo ao colo do útero, nós temos muitos nervos. Nós temos pelo menos
3 nervos que correm ali e que são responsáveis pelos orgasmos transcendentais, orgasmos mais incríveis que a gente pode ter. É uma coisa assim incrível, 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 esses orgasmos. E a área G, que também tem o nervo pélvico que corre por ali, que é um nervo super importante, que é responsável, inclusive, pela nossa ejaculação, que eu ensino sobre a ejaculação, como ejacular. Todas nós mulheres podemos ejacular, é super, deveria ser sensível. Para muitas mulheres sente dor. Sente dor, existe tensão pélvica. E nessa tensão pélvica, a mulher não consegue ter orgasmo, muito menos ejacular e muito menos ter esses orgasmos transcendentais. Muito menos isso. Então, o que acontece, gente? Essa tensão para as mulheres dentro da vagina, elas impedem o orgasmo, elas diminuem o prazer, elas roubam de você, nossa, o que tem de mais lindo em termos de orgasmo. A potência orgástica nossa é gigantesca. Então, nós temos, para recuperar a potência orgástica, para resgatar as sensações, para expandir o prazer, nós precisamos, primeira coisa, aprender a levar a consciência. Mantak Chia, um dos meus grandes professores que eu amo, que ainda está vivo, ele é da Tailândia, ele é chinês, mas mora na Tailândia há muitos anos, né? Ele saiu da China pequeno. Tem umas histórias dele maravilhosas, mas outra hora eu conto. Vamos lá. O Mantak Chia diz o seguinte: você visualiza e realiza. Então, você precisa visualizar, ter claro em sua mente a sua estrutura, por exemplo, que a gente está falando de estrutura vaginal, para que aquilo comece a realmente pertencer ao seu corpo. Vamos fazer o seguinte agora, uma experiência. Visualiza como é mais fácil, né? Vamos fazer uma experiência mais fácil, uma técnica agora. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e procurasse visualizar o seu coração. Ter uma imagem clara do seu coração. Agora, perceba os batimentos do seu coração. Você não se apropriou do seu coração quando você visualizou? Não ficou mais fácil perceber os batimentos do seu coração? Agora, a vagina é a mesma coisa. Só que a vagina é a parte mais yin da mulher. O que é yin? Yin é o oposto de yang. Paulo, o que é yin e yang? São energias. Yin é a energia feminina, que é escura, é úmida. São as cavernas, por exemplo, é a energia yin. Enquanto que a energia yang é a energia masculina. Todos nós, homens e mulheres, temos energia yin e yang no nosso corpo. Todos nós. Então, a vagina é a parte mais yin da energia sexual feminina. Do homem, o pênis é a parte mais yang da energia sexual do homem. Para a mulher, a parte yang da sua energia sexual são os seios. Para o homem, a parte yin da sua energia sexual é o coração e a próstata. A próstata seria mais yin para o homem, tá? Então, voltando para cá, voltando para a atenção. Então, quando você usa um vibrador, o que o vibrador, principalmente de uso clitoriano, aqueles de clitóris, né? Ou sugador, isso, vibrador clitoriano é tanto aqueles bullets quanto de aqueles sugadores, tudo isso que superestimula o clitóris. O que acontece com a sua pelve quando você superestimula o clitóris? Ela contrai e gera mais tensão ainda. E daí o teu orgasmo vai se tornando cada vez menor, cada vez mais
duro, cada vez mais mecânico, cada vez mais curto, cada vez mais sem graça. Cada vez mais sem graça. Não é mesmo? Então, a isso, inclusive, se chama aperto da morte. Eu que cunhei esse nome, aperto da morte. Porque você está super pressionando o clitóris, que tem 8.000 terminações nervosas. Ele é o órgão de maior terminações, com maior quantidade de terminações nervosas que nós temos voltado para o prazer. Somente para o prazer. Tá? Daí você vai lá, pega um vibrador com, sei lá, 500.000 voltagens. O que vai acontecer? Ele vai se proteger. Primeira proteção do clitóris é entrar para dentro. Então, a glande do clitóris que estaria para fora, ele, pum, entra para dentro e vira um pouquinho para se proteger. Você continua com o vibrador ali. Ele começa a criar uma couraça de proteção, o que vai diminuindo a sensibilidade. Ao mesmo tempo, a sua vagina, toda a musculatura pélvica vai se tensionando mais e mais. E você não criou novas conexões neurais. Então, qual a solução para a amnésia pélvica? Agora vamos falar da solução. Já falei muito e olha, só das partes negativas eu poderia ficar horas falando aqui, mas eu não quero ficar muito tempo na parte negativa e eu quero trazer uma forma para você começar a resgatar a sua sensibilidade. Olha que importante. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, já falei e vou repetir, é começar a visualizar com detalhes a sua yoni, toda a estrutura dos seus genitais. O homem fica mais fácil, né? Homens, para vocês é bem mais fácil porque é para fora, mas nós, mulheres, tá? Você tem que começar a fechar os olhos e perceber como que é a minha vulva, qual é a cor, qual é o formato, como é quando ela está úmida, como que é o seu brilho, como que é o meu lábio externo, como que você visualizar o lábio, você visualizar claramente os lábios externos, os lábios internos, clitóris, uretra, glândulas de Skene do lado da uretra, a entrada da vagina, glândulas de Bartholin na entrada da vagina, que são responsáveis pela lubrificação. Daí entrar com a sua consciência para dentro da vagina. Daí visualizar as paredes da vagina, a estrutura da área G, mais para trás visualizar o ponto da deusa, ainda mais para trás o fônix anterior e toda essa estrutura, o colo do útero, abaixo do colo do útero, fônix posterior, mais para frente a esponja, bem na entrada, o oposto, em cima a área G, embaixo a esponja perineal. Então toda a estrutura da sua vagina internamente, você ter essa clareza, dessa visualização. Quem quiser, eu tenho um áudio guiado, tá? Eu tenho um ritual que se chama meditação, meditação suave na Yoni. É um ritual de 22 minutos que as minhas alunas, se você é minha aluna, você tem, né? Principalmente do Alquimia do Amor e também do Águas Sagradas. Vocês já têm esse áudio, então vou estar lá no curso de vocês. Mas se você não está nos meus cursos, nem do Águas Sagradas, nem no Alquimia do Amor e quiser esse áudio, eu disponibilizo para você, me pede pelo direct, o valor é assim, porque você está aqui comigo, eu vou fazer assim R$47, tá? Ali. As minhas alunas, elas já têm. Se você quiser, me pede ali pelo direct que eu envio para você esse ritual de meditação. É muito lindo. Então, primeira coisa é você visualizar com clareza a sua vagina.
ok? Toda a estrutura, vulva e vagina. Segundo passo, liberar a tensão. Então, você primeiro libera a tensão. Quando você libera a tensão, o que acontece? Aumenta o fluxo de sangue. Quando aumenta o fluxo de sangue, o que acontece? Aumenta o prazer. Para liberar a tensão da vagina, eu ensino isso também. As minhas alunas têm isso, gente. Eu sei que tem várias flores aqui, as minhas flores, né? Vocês têm isso. Então, olha só, vocês têm tanto no Alquimia do Amor quanto no Águas Sagradas. Só não tem no Respiração Orgástica, no Respiração Transcendental. Mas no Alquimia do Amor, no Águas Sagradas tem. Vamos lá. Olha, o que eu tô passando para vocês, eu passo para as minhas alunas e na formação. Então, é ouro que eu tô passando agora para vocês, é ouro puro, né? Então, primeiro, conhecer a sua estrutura, saber, entender e perceber. Segundo passo, liberar a tensão. Para liberar a tensão, você vai visualizar a sua vagina como se ela fosse um relógio. Na parte virada para o pubis, 12 horas, virada para o períneo ou para o ânus, né? 6 horas, 3 horas para um lado, 9 horas para o outro. Eu não sei que é direita e esquerda, então eu falo para um lado e para o outro, tá? Então, 12 horas voltada para o pubis, 6 horas voltado para o períneo, 3 horas para um lado, 9 horas para o outro. Ali você tem essa imagem como se fosse de um relógio. Aí, esse relógio, ele vai ter uma profundidade que nós vamos dividir em 3 segmentos, como se fosse um cano, em 3 segmentos. Primeiro segmento, os 2 primeiros 3 centímetros da entrada da vagina até atrás da área G, até o final da área G. Esse é o primeiro segmento. Segundo segmento, o centro da vagina, que é atrás da área G até quase no fundo da vagina. Tá? Esse é o segundo segmento. Terceiro segmento, no fundo da vagina, que fica em volta do colo do útero. Toda aquela região em volta do colo do útero e o colo do útero. Então, aí são os 3 segmentos. Tendo isso em mente, tanto o relógio com os 4 pontos e os 3 segmentos. Você pode fazer com os dedos, mas é difícil fazer com os dedos. Por quê? Porque você não vai conseguir chegar lá atrás, todos os segmentos, é bastante complicado. A posição do braço, da mão. Então é muito difícil e cansa. Você vai fazer um tipo de um shiatsu na sua vagina. E, então, para fazer esse shiatsu na vagina, você pode, claro, fazer com os dedos, mas eu recomendo um massageador que eu estou disponibilizando na minha loja Universo Yoni. Então, é esse massageador daqui que se chama Moksha Kanda. Ele é de vidro, é um vidro borosilicato super resistente e tem essas bolinhas daqui, essas esferas. Essas esferas, elas encaixam super bem dentro da vagina e nos pontos, torna mais precisa e mais forte a pressão, porque ela é fácil de segurar em todos os pontos. O que você vai fazer? Primeiro, você vai inserir, né, devagarzinho, com calma, pedindo permissão. Também, se você quiser, eu tenho um ritual onde eu ensino, onde eu guio, não só ensino, eu guio você a fazer a massagem com o Moksha Kanda. Isso aqui se chama Moksha Kanda. Você vai inserir na vagina. Então, aqui está 12 horas, 6 horas, 9 horas, 3 horas, tá bem? Você vai inserir e vai pressionar. Veja, você faz assim e você pressiona. Quando você pressiona contra a parede da vagina, ela começa a ceder. Quando ela parar de ceder, você para a pressão e vai respirar, sorrir
e relaxar aquele ponto. Você pode fazer também uma vibração, né? Ou pressão. Ok, daí você vai passar para o outro ponto, 9 horas. Pressionar, olha como fica fácil de pressionar. Você puxa, né, aqui e pressiona o ponto. Mesma coisa, até soltar a tensão. Vai depois para 6 horas. Pressiona e solta a tensão. Daí vai para 3 horas. Solta, pressiona e solta a tensão. Primeiro segmento vai fazer a mesma coisa no segundo segmento, que seria no centro da vagina, e depois, por último, no último segmento, onde é em volta do cérvix. Então, você vai relaxar toda a parede vaginal. Esse relaxamento para nós mulheres, ele tem 2 efeitos. Ele tanto relaxa a vagina quanto o ânus. Para os homens, vocês podem fazer a mesma coisa a nível anal. E relaxar a musculatura do ânus. Quando você relaxa a musculatura do ânus, vai entrar mais sangue, vai melhorar a potência da sua ereção. Olha só, vai aumentar a sensibilidade e melhorar a potência da sua ereção. Para nós mulheres, melhora a sensibilidade. Você vai ter mais sangue, mais fluido e principalmente, como eu ensino no ritual, tem um ritual gravado. Se você quiser adquirir, eu também vendo esse ritual, só o áudio, ou vendo também o áudio e o Mokshakanda, o massageador, tá? Tem disponível. Me pede pelo direct, né? Então, o que vai acontecer? Então, você vai estar visualizando, você vai estar pressionando, você está respirando, você está fazendo som, você está relaxando, você está criando, olha só, a imagem mental, você está relaxando a tensão e você está criando novas conexões neurais. Aí você começa a expandir o seu prazer. Enquanto você tiver com uma musculatura pélvica tensa, usando vibrador, 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 ou pornografia, 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 ou fantasia, 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 você nunca vai conseguir expandir o seu prazer na potência que você poderia. Você nunca vai conseguir, falar, uau! Ter orgasmos transcendentais, mágicos, incrível. Você nunca vai se sentir totalmente pleno ou plena e realizado sexualmente. Nunca. Vai estar sempre faltando algo, faltando conexão. Porque você vai estar separada do seu corpo. Se enquanto você estiver separada do seu corpo, dos seus genitais, você não consegue estar totalmente com o outro. Você não consegue estar totalmente consigo mesmo, consigo mesma. Como é que vai conseguir estar com o outro? Com a outra pessoa? Não consegue. Então, a indústria do sexo está fazendo um mal gigantesco para você. Visível e invisível. Eu sei que as faculdades, os médicos, ginecologistas, fisioterapeutas, sexólogos, eles trazem algo da universidade e têm um conhecimento maravilhoso, incrível, mas eles não estão focados no prazer. Eles estão focados na dor, no sofrimento, no trauma. Como liberar tudo isso? Só que, e depois? Depois que você trabalhou com trauma, depois que você trabalhou com a dor, depois que você trabalhou com tudo isso, você tem que trabalhar para desenvolver o seu prazer, a sua potência orgástica. E aí entra nós, o Sexological Bodyworkers.
entre esse conhecimento que eu tô trazendo para você. Aqui, um ouro puro. Experimente na sua vida. Experimente. Então, quem desejar o Moksha Kanda, me pede pelo direct, tá? O valor é 397, tá numa promoção onde o frete é grátis, eu pago o frete, e também pode ser pago em 3 vezes sem juros. Mas essa promoção vai acabar rapidamente. E quem quiser os áudios, tem 2 áudios, né? O Meditação Suave na Ioni, que é essa percepção, essa conexão onde eu te guio no passo a passo, delicioso, com uma música que é um sons curativos, que é com solfedio, que é sons curativos, né? Para você ter um nível de cura também energético, consciente, subconsciente, trabalhando com a energia, R$47, super, super barato. E também o áudio com o Shiatsu, Ioni Shiatsu, com o uso do Moksha Kanda, tá? Que esse é 1 hora e o valor é 97 se for sem o Moksha Kanda, e com o Moksha Kanda tem um desconto, fica 67. Então, eu vou deixar essa live gravada, porque ela é uma live muito, muito importante. Compartilhe com parceiras, porque eu falei hoje tanto para homens quanto para mulheres. E tem uma pergunta aqui de uma das minhas alunas, inclusive, perguntando sobre os nervos pélvicos. Quais os nervos pélvicos que é trabalhado, né? Todos os nervos pélvicos com essa soltura, porque a gente está trabalhando com a liberação dessa tensão que no nosso dia a dia gera essa tensão. Por exemplo, tá? Se você fica muitas horas sentada, o estar sentado muitas horas vai comprimindo os nervos pélvicos. E essa compressão diminui a sensibilidade, também gerando amnésia pélvica. Porque uma pelve tensa vai acabar enfraquecendo, né? A tensão pélvica causa fraqueza pélvica também. Então, quando você aprende a soltar essa tensão, a liberação da tensão é um passo fundamental. A liberação da tensão prestando atenção. Não é uma coisa mecânica, não é lá você vai, de repente, num fisioterapeuta pélvico, que eu os admiro pra caramba, né? Mas o que acontece? Eles colocam um monte de choquezinho de maquininha em você, ficam conversando contigo e aquilo fica fazendo um trabalho. Tá tendo conexão neural? Não tá. Você tá distraído. Você tá distraída. Não tá acontecendo. E sem a conexão neural, não se completa o ciclo. A luz, né? Só um polo positivo ou só o polo negativo não completa o circuito. Precisa do toque, da liberação da tensão com atenção. A atenção é que completa o circuito. Legal, gostaria de saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem... Só eu falei, agora eu quero saber de vocês. Nós temos mais 15 minutinhos. Inclusive tem mulheres que não conseguem chegar ao cérvix com a mão. É muito difícil, gente. Fazer essa pressão em todos os pontos. São 4 pontos em 3 segmentos diferentes. Só com os dedos é muito difícil. Porque cansa os dedos, cansa. E se você pega um outro material, vai vergar ou vai machucar. Esse daqui é vidro borosilicato, ele é perfeito para esse tipo de liberação de tensão. É assim, por isso que eu chamei de Moksha Kanda. Moksha é liberação, né? A grande liberação, é o grande liberador. A Jaque, é incrível, ganhei esse massageador e realmente tem me ajudado na liberação. E é muito prazeroso, super indico. Ah, legal, Jaque. Shiatsu terapia na vagina, não tem coisa melhor. Depois a gente sente tão viva, tão vibrante, com tanta sensibilidade.
É incrível realmente como a gente não percebe que a gente não tem sensibilidade. A gente não percebe, porque a gente não sabe. Não sabe, é invisível. A Ana, tô passando essa live para algumas amigas. Legal, obrigada, Ana. Gente, eu vou me despedindo de vocês. Tá? A gente se vê na próxima terça-feira. E se tiverem dúvidas, quiserem os links, me peçam ali pelo direct. Tô aqui para vocês. Um beijo, muito, muito obrigada pela companhia. E a gente vai se falando.